Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre eles, sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A pastora Michele orou por mim, e eu quero estar orando por você. Se você puder, coloque a mão em direção ao seu coração. Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, te adorando, te louvando, com todo temor e toda reverência. Nós nos curvamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor, continue falando com tua igreja. Continue, Senhor. O Senhor já falou conosco aqui hoje. O Senhor está aqui, Deus, tão de pertinho. Sustenta o mundo espiritual dessa cidade, da nossa igreja, da nossa casa e das nossas famílias. Repreenda qualquer interferência das trevas e qualquer tentativa de roubo nessa noite. Não tem poder, não tem autoridade nas nossas vidas. Senhor Jesus, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, conversa conosco. Nos ensina a silenciar toda inquietação, toda distração. Fala com essa irmã que está com a mão em direção ao seu coração. Fala com esse irmão, Pai. Conversa conosco. Senhor, nesse momento, Pai, eu reconheço a minha total incapacidade de ministração, mas eu reconheço que Tu usa homens e mulheres. Então, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor, irmãos. A meditação que eu quero trazer nessa segunda noite do nosso congresso Escolhida é: escolhidas para ser uma igreja operante. Eu e você que estamos aqui nessa noite, entendemos que Deus está querendo conversar conosco em cima desse versículo, nesse tema escolhido. O texto que nós temos aqui, ele trata sobre a missão da igreja. E o Senhor colocou em meu coração de trazer essa meditação sobre escolhidas para ser uma igreja operante. Jesus, ele disse aos seus discípulos no Monte das Oliveiras: mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se eu e você prestarmos muita atenção, nós vamos sentir todo o encargo dessa missão, essa tão grande responsabilidade, que é anunciar Cristo na cidade, anunciar Cristo no seu estado, anunciar, proclamar Cristo no seu país
e em todas as nações da terra. E se todas vocês que estão aqui tivessem uma oportunidade única nessa noite de conversar 5 minutos com Jesus sobre esse congresso, e ele viesse aqui, literalmente, sentasse do seu lado, olhasse dentro dos seus olhos, e você, com essa grande responsabilidade, você falasse com o Senhor Jesus: Senhor, eu penso que seria impossível alcançarmos todas as cidades, alcançarmos todas as nações, alcançarmos todos os povos, com tantos limites que nós temos como igreja hoje, com tantos desafios que nós temos, Senhor. Nós estamos diante de uma crise na área da saúde de escala mundial. Resultante dessa crise, nós temos crise econômica, crise política, crise social, crise familiar. E nós continuamos com essa grande missão. Ele daria um belo sorriso e diria: filhas, eu sei que vocês vão dar continuidade. Eu sei que vocês concluirão essa obra. Ele nos relembraria o que ele disse, João registrou no capítulo 15 e no versículo 16. Não foram vós quem me escolheste, mas fui eu quem escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E ele diria a nós: vocês têm uma natureza frutífera, então será natural que vocês frutifiquem na família, frutifiquem na cidade, frutifiquem no vosso país, frutifiquem nas nações, porque a natureza que vos dei é uma natureza frutífera. E depois ele diria: como eu vim, cumpri a missão, terminei, concluí, e voltei para o Pai, e entreguei a missão a vocês, vocês concluirão, porque eu não deixei vocês sozinhos. Prestem atenção, vocês têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo moverá em vocês. Então não corre-se o risco de forma alguma da igreja não cumprir a sua missão. Ela cumprirá a sua missão na íntegra, porque ela tem o poder do Espírito Santo. Então, nessa noite, nós estamos aqui falando de uma continuidade do ministério de Cristo Jesus, que fomos escolhidos por Ele para dar essa continuidade. E essa continuidade, ela é feita por uma igreja operante, porque a igreja escolhida, ela recebeu o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo na igreja a faz operante. E se ela é operante, ela é relevante. E se ela é relevante, ela é transformadora de cidades, de famílias, de nações. Então nós voltamos aqui. Jesus, no seu ministério terreno, cumpriu com sucesso, mas ele pensou nessa continuidade.
E nós estamos aqui nessa noite devido à continuidade. Se não tivéssemos pensando na continuidade, não colocaríamos um tema escolhidas e não colocaríamos um tema, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas é pensando nessa continuidade que esse tema foi colocado a nós nessa noite. Então, voltando aos apóstolos, Jesus caminhou com os seus apóstolos, escolheu 12 homens, homens comuns, homens do dia a dia, que tinham profissões comuns, homens que eram pescadores, homens que cobravam impostos, homens que eram guerreiros, pessoas comuns. Jesus trabalhou 3 anos e 6 meses nesses homens comuns, para que esses homens recebessem o poder do Espírito Santo e se tornassem pessoas fora do comum, a partir do poder do Espírito Santo na vida deles. Quando chegou o fim do seu ministério terreno, Jesus reuniu-se com seus discípulos no dia que ele seria entregue. Então Jesus começou a dizer a eles o que estava escrito nas Escrituras. Mateus registrou no capítulo 26 e no versículo 31 que Jesus disse assim: hoje todos vocês escandalizarão em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Quando Jesus disse isso, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, pode todos dispersarem, eu nunca dispersarei. Pode todos te abandonarem, eu nunca te abandonarei. Lucas registrou no capítulo 22 e no versículo 31 que Jesus disse assim: Satanás pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar com quem? Cirandar com os escolhidos, com aqueles que dariam uma continuidade. Mas eu roguei ao Pai para que a vossa fé não desfaleça. Pedro, quando você converter, ajude os seus irmãos. Pedro disse: Senhor, eu estou pronto. Estou pronto. Senhor, eu estou pronto a enfrentar as prisões. Eu estou pronto, se necessário for, até ser um mártir, morrer por ti. Jesus disse: está pronto. Não, meu filho. Hoje mesmo. Irmãos, tenta imaginar. Enquanto eu meditava nessa palavra aqui, fixa ela, o Senhor me disse algo. E o Senhor quer falar algo com a gente aqui. O Senhor estava dizendo para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Pedro não contava, irmãos. Pedro não imaginava. Mateus registrou, que eu disse para você aqui, que o nosso amigo Pedro havia dito para Jesus: todos podem te abandonar, eu nunca te abandonarei. Jesus disse a mesma coisa: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar.
um momento difícil chegou. Densas trevas, uma batalha espiritual tomou conta do país de Israel. As trevas lutavam até o último momento para impedir a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Diante daquelas densas trevas, daquela batalha espiritual, diante daquela pressão e daquela tensão, eles fogem, se espalham. Pedro está ali, observando de longe. E a Bíblia diz que, de repente, Pedro nem percebe. Ele nega Jesus 3 vezes e o galo canta. E naquele momento, todos os discípulos necessitavam de uma cura. Eu quero te dizer que nós estamos passando por esse tempo. Os discípulos ficaram em um estado em que eles precisavam de uma cura. A igreja de Jesus na terra vai experimentar uma cura, porque ela precisa de uma cura. Nessa noite, Jesus te trouxe aqui para te curar. Tem uma continuidade para nós na família, tem uma continuidade na igreja, tem uma continuidade nas nações, tem uma continuidade na cidade, mas necessitamos nessa noite de uma cura. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar aqui comigo e com você, com uma cura nessa noite. Jesus foi à cruz, morreu, foi sepultado, ressuscitou e ficou 40 dias para efetuar uma cura. E eu quero ser uma profetisa do Senhor aqui nessa noite, dizendo que nós estamos nesse intervalo. Uma cura virá sobre a igreja do Senhor Jesus. Uma cura virá sobre ti nessa noite. Uma cura virá sobre tua família nessa noite. Uma cura virá sobre sua mente, sobre suas emoções, sobre sua casa, sobre sua cidade nessa noite. Jesus ressuscitou. E Jesus vai tratar a todos. Porque todos ficaram dispersos. E Jesus vai tratar a todos. Antes da descida do Espírito Santo, 40 dias de tratamento, 40 dias de aproximação, 40 dias para as verdades do Evangelho serem firmadas, apropriadas, tomadas. Tem que acontecer um tempo em que as verdades do Evangelho precisam serem tomadas, firmadas, para que nós venhamos a proclamá-las como nunca proclamamos em toda a terra. Tem que vir um tempo que as verdades do Evangelho sejam firmadas dentro de nós, para nós protegê-las. Tem que vir esse tempo. A fé não está muito firmada. Há dúvida na vida de Tomé. Tomé não está presente no primeiro momento. E as pessoas, os discípulos, contam a ele: Jesus ressuscitou. Ele disse: olha, não é bem assim não. E eu preciso ver. Se eu não colocar o meu dedo lá nos cravos, eu não sei se eu vou crer. Se eu não colocar o dedo lá onde ele foi perfurado, eu não sei se eu vou crer. Passa-se 8 dias.
E ele escutou. Ele tem escutado os nossos questionamentos. Ele tem escutado nossas dúvidas. Ele tem visto os nossos medos. Ele tem sentido a nossa insegurança. E Ele veio nessa noite para tratar, para curar. 8 dias depois, Jesus entra. Cumprimenta-os. Não trata com André, não trata com Felipe, não trata com João, não trata com Tiago. Mas Jesus trata com Tomé. Aquela é a noite das dúvidas serem dissipadas. Essa é uma noite de dúvidas serem dissipadas. Dúvidas ministeriais, dúvidas familiares, dúvidas que você abriga no teu coração. Essa é uma noite das dúvidas serem dissipadas, porque tem uma continuidade com poder. Vem cá, Tomé. Vem colocar a mão, o seu dedo na minha mão e sentir os cravos, Tomé. Vem constatar que ressuscitei. Vem constatar que eu estou vivo. Vem constatar verdades transformadoras. Vem constatar o que muda a sua vida. Vem constatar o milagre da ressurreição. Vem colocar a mão onde eu fui perfurado. Vem aqui sentir. Vem ser crente, Tomé. Deus chama nessa noite você que tem oscilado na fé. Deus te chama nessa noite. Vem crer novamente no avivamento. Vem crer novamente na salvação da família. Vem crer novamente em um grande mover na terra. Vem crer novamente que o Senhor derramará do seu poder sobre a sua igreja e levantará homens e mulheres para realizarem a obra de Deus na terra. Vem crer novamente. Tudo bem agora com Tomé, mas nós temos, de repente, Pedro, um influenciador. Pedro olha para os apóstolos de Jesus e diz assim: eu vou pescar. Perdido, distante, carregando um peso de culpa, de ter negado, carregando um peso de umas palavras. Jesus havia dito para ele: tu me negarás, quando tu converteres, tu vai ajudar os seus irmãos. Então, de repente, ele vai para o mar de Tiberíades, e junto com ele vai mais 6 apóstolos de Jesus. Eles entram no mar, lançam rede, tira rede, lança rede, tira rede, lança rede, tira rede, lança rede, tira rede. São os escolhidos que darão continuidade. A noite toda eles estão pescando. Jesus foi lá e avisou para os peixes: nenhum de vocês entrem na rede, porque eu decidi hoje que vou trabalhar em um escolhido. Eu vou tratar um escolhido. Eu vou curar um escolhido, eu vou curar a mente de um escolhido, eu vou curar as emoções de um escolhido, eu vou mexer no escolhido. Os peixes obedeceram. O dia está amanhecendo e Jesus grita: tem alguma coisa aí para comer? E eles dizem: não tem nada. Jesus diz: lança a rede à direita do barco, e eles lançam. Vem 153 grandes peixes. João dá uma cutucada em Pedro e diz: Pedro, quem está na praia é o Senhor. Pedro pula dentro da água, cinge a capa e pula dentro da água e vai nadando em direção ao Senhor, porque ele sabe que na
praia está quem ama, na praia está quem perdoa, na praia está a graça, na praia está a generosidade, na praia está a misericórdia, e ele vai diante dele, porque ele sabe que diante dele, ele vai ser acolhido. Os outros vêm, e novamente Jesus não trata Tiago, não trata João, não trata Filipe, não. Jesus trata Pedro. Jesus olha diretamente nos olhos de Pedro. Nós vamos viver o maior avivamento da história. Nós vamos viver o maior renovo que já se viveu em toda a terra. A igreja está caminhando para o período do maior avivamento em toda a história, mas essa igreja precisa passar pelo que Pedro passou. O Senhor olha dentro dos olhos de Pedro e diz assim: Pedro, está tudo certo aí? Você me ama mais do que estes aqui? Pedro havia dito, se colocado em um lugar de superioridade. Jesus agora está tratando Pedro. Nós não podemos estar nem nos sentindo melhor, nem nos sentindo pior. Se Jesus não tratasse Pedro, Pedro carregaria um complexo de culpa, e Pedro não poderia carregar um complexo de culpa. Pedro teria que ser curado emocionalmente e mentalmente. Jesus olhou para ele e disse: tu me amas mais do que estes aqui? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse assim: está tudo certo, eu te escolhi e continuo acreditando em você, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está fazendo o que? Jesus está dizendo: pode vir para pertinho aqui. Tudo que aconteceu vai ficar lá no passado. Eu continuo acreditando em você. Você teve seus medos, você pecou, você falhou, mas eu continuo acreditando em você. Eu escolhi você e não me arrependi de ter escolhido você. Você é o meu escolhido. Pastorei as minhas ovelhas. Nessa noite, o Senhor está trazendo você para pertinho dele, para bem pertinho dele, está achegando você pertinho dele, e ele está dizendo assim: está tudo certo, filha, eu continuo acreditando em você. Senhor, tem tantas coisas que eram para fazer e eu não fiz, eu continuo acreditando em você. Apacenta as minhas ovelhas, eu escolhi você. Senhor, tem tantas coisas que eu procrastinei, eu continuo acreditando em você. Senhor, tem tantas coisas que eu deveria ter engajado e eu não me engajei, eu continuo acreditando em você. Apacenta as minhas ovelhas. É isso que está acontecendo. O Senhor pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E quando ele pergunta a segunda vez, Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz novamente: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do que é meu. Eu tenho ovelhas, eu tenho responsabilidade, e eu estou entregando essa responsabilidade para você. Nessa noite Deus está dizendo: eu tenho um rebanho na terra, e eu estou entregando a minha preciosidade para você. Eu estou entregando o meu rebanho para você. Cuida do que é meu. Cuida do que é meu. Talvez você está aqui nessa noite, você é um Pedro lutando com acusações na mente, e o Senhor está tirando o peso das palavras de acusação, dizendo: eu continuo acreditando em você, apacenta as minhas ovelhas. Talvez nessa noite aqui você é um Pedro carregando um fardo emocional, e o Senhor está dizendo: eu continuo acreditando em você, apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro se entristece por Jesus ter perguntado a terceira vez, e ele diz: Senhor, eu não sei,
Tu sabes de todas as coisas. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? É que Ele veio aqui para isso. Ele está aqui nessa noite para isso. Ele está aqui para uma cura na minha vida e na sua vida. Tem uma continuidade. E Ele quer nos conduzir a essa continuidade, curadas, saradas. Ele quer que você se sinta nessa noite, minha querida, meu querido que está aqui, curado pelo poder de Cristo Jesus. Pedro saiu dali curado, porque Pedro negou publicamente, e Jesus restaurou Pedro publicamente. Ninguém mais acusaria Pedro de nada, porque Jesus restaurou Pedro na frente de todos os outros apóstolos. Todos poderiam constatar, todos poderiam contar, todos poderiam dizer: olha, Jesus entregou responsabilidades a Pedro. Essa é uma noite que o Senhor quer restaurar você, para que Satanás não tenha poder de acusação na sua vida, para que Satanás não tenha poder de te acusar para te intimidar, para que pessoas não tenham poder de te acusar. O Senhor nessa noite quer restaurar você e quer que você se sinta restaurado. Então Jesus tratou todos os seus apóstolos, e como eu disse ontem, conduziu-os ao Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, Ele disse essa palavra: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos desceram do Monte das Oliveiras, trazendo com eles uma promessa e uma missão. Voltaram para Jerusalém e Jesus retornou para o céu. E em Jerusalém eles esperaram 10 dias. O Espírito Santo veio sobre eles, encheu suas vidas. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E agora a continuidade estava com eles. E a continuidade depois deles está conosco. Então hoje, a igreja que precisa atuar na cidade, a igreja que precisa atuar na família, é uma igreja que é operante, é um povo que foi escolhido para ser uma igreja operante. E como é uma igreja operante? Primeiramente, uma igreja operante é uma igreja que tem o Espírito Santo como fonte. Se o Espírito Santo é sua fonte, você é operante. Todas as vezes que nós falamos das profissões daqui da terra, nós falamos que as pessoas vão beber de alguma fonte para se tornarem profissionais. Exemplo: o pessoal que quer ser médico vão à escola de medicina para se tornarem médicos. O pessoal que quer ser jornalista vão à escola de comunicação para se tornarem jornalistas. As pessoas que querem trabalhar no mundo jurídico vão à escola de direito para trabalharem no mundo jurídico. Os cristãos que entenderam que são uma igreja escolhida para ser operante, eles vão à fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Eles passam a depender da fonte. Eles olham para eles e veem que eles nada possuem, mas eles têm uma fonte onde eles podem extrair tudo que eles precisam para uma continuidade como igreja operante nessa terra. Se você precisa de conhecimento, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se você precisa de conhecimento, a fonte do conhecimento é o Espírito Santo. Jesus disse em João, capítulo 14, o versículo 16, Jesus disse assim: o Consolador, que o Pai vai enviar da minha parte, Ele ensinará a vocês todas as coisas, e Ele vos fará lembrar daquelas que eu vos disse. Se você precisa de conhecimento, o Senhor tem para você o conhecimento através da obra do Espírito Santo. Se você precisa nessa noite de um enriquecimento espiritual, o Espírito Santo é a fonte desse enriquecimento espiritual. Se você precisa se firmar nas verdades do Evangelho, se tem algumas verdades que não estão firmadas em você, João explicou para nós as palavras de Jesus no capítulo 15 e no versículo 13. Jesus, no capítulo 16 e no versículo 13, Jesus disse assim: o Espírito da verdade estará convosco, e Ele vos guiará pela verdade. Ele vos guiará na verdade, e Ele não falará de si mesmo, mas falará de tudo que ouviu do Pai, e Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Você precisa de conhecimento das coisas que hão de vir. Vem viver na presença do Espírito Santo. Vem ser cheio do Espírito Santo. Vem depender da fonte que é o Espírito Santo. Se você precisa de sentimento para realizar a obra de Deus na terra, na família, qual é o sentimento que nos leva a realizar a obra de Deus na terra, na cidade, nas famílias? Não é o amor? O Espírito Santo é a fonte do amor. Romanos 5,5 diz: a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se você precisa de amor para cuidar dessa família, vem para a fonte que é o Espírito Santo. Seja cheio dele. Se você precisa de amor para evangelizar, vem para a fonte que é o Espírito Santo de Deus. Você extrai os melhores sentimentos, é do Espírito Santo, porque ele veio de Deus e trouxe do amor que está em Deus e derramou nos seus corações. E quanto mais nós estamos cheios do Espírito Santo, mais capacidade nós temos para amar, mais capacidade nós temos para ser bondosos, generosos. Se você precisa de uma capacidade, uma capacitação para fazer essa obra que o Senhor te entregou, você precisa vir à fonte. E quem era a fonte da capacitação? É o Espírito Santo. Você lembra lá de Êxodo capítulo 35, a partir do versículo 31? Moisés colocou-se no meio do povo de Israel. E Moisés disse assim para o povo de Israel: olha, Deus escolheu Bezalel. Bezalel, o homem que Deus escolheu, é filho de Uri, neto de Ur. Deus mostrou até o nome do pai, o nome do avô e a tribo que ele era, da tribo de Judá. O Espírito Santo, o Espírito de Deus veio sobre ele, e vindo sobre ele, deu a ele inteligência, deu a ele sabedoria, deu a ele capacidade para desenhar, para trabalhar no ouro, para trabalhar na prata, para trabalhar no bronze, para fazer todo tipo de obras engenhosas. E tem mais, deu a ele sabedoria para fazer e para ensinar. Se você precisa de sabedoria para fazer e para ensinar, vem para a fonte que é o Espírito Santo. Se
você nessa noite sente que não é capacitado para fazer uma obra, vem para a fonte que é o Espírito Santo. Se você se sente como Zorobabel, diante de um povo desanimado, lá em Zacarias 4:6, Zorobabel está olhando para aquele povo, e Zorobabel pensa que ele não vai conseguir terminar a obra. Deus levanta Zacarias e diz a Zorobabel: Zorobabel, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Zorobabel tem uma fonte, e a fonte é o Espírito. Olha, minha querida, meu querido, Deus está dizendo assim: Zorobabel, não é pelo seu braço, não é pela sua capacidade, não é pelo que você possui, mas é uma obra pelo Espírito. A obra que você vai fazer lá na sua casa é pelo Espírito Santo. A obra que você vai fazer lá na igreja onde Deus te plantou é pelo Espírito Santo. A obra que você vai fazer na cidade é pelo Espírito Santo. Então nessa noite vem para a fonte. Que fonte eles amam? A fonte que é o Espírito Santo. Vem para a fonte. Se você precisa de uma capacidade para orar pelas nações, orar pela cidade, orar pelas pessoas, vem para a fonte que é o Espírito Santo. Romanos 8 e o versículo 26, Paulo disse que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo de Deus que ora em nós com gemidos inexprimíveis. Toda a capacidade que você precisa está na fonte que é o Espírito Santo de Deus. Então nessa noite o Senhor desafia a mim e a você a serem mulheres escolhidas para serem mulheres, igrejas operantes. Igrejas operantes são igrejas que se alimentam da fonte que é o Espírito Santo de Deus. Quando eu estava no campo missionário, eu sou técnica em enfermagem. Os irmãos sabem que um técnico não sutura. Então eu estava em pleno campo, trabalhando, e uma criança possessa pegou uma faca e cortou um braço da missionária. Nós estávamos mais ou menos 200 quilômetros da cidade, e eu não sabia suturar. E eu comecei a orar e pedi ao Espírito Santo que me ensinasse a suturar. E o Espírito Santo me ensinou a suturar. O Espírito Santo fez com que eu terminasse aquele trabalho e eu mesmo olhasse e aquele trabalho tivesse perfeição. Qualquer profissional da saúde que olhasse aquele trabalho, ele sabia que havia uma perfeição naquele trabalho. Eu estou te falando aqui nessa noite que o Espírito Santo é a fonte. Se você precisa de sentimentos, o Espírito Santo é a fonte. Se você precisa nessa noite de capacidade, o Espírito Santo é a fonte. Se você precisa de um aprendizado, de uma instrução, o Espírito Santo é a fonte. A fonte para uma igreja operante é o Espírito Santo de Deus. São mulheres que dependem da fonte. Mulheres que precisam entender isso, que elas dependem da fonte que é o Espírito Santo de Deus. Entenda nessa noite o que o Espírito Santo está dizendo para você. Eu estou aqui como fonte. Vem para a fonte. Vem para a fonte. Talvez você está cansada como mãe. Você tem falado, tem tentado, e o Senhor está te dizendo: eu quero te capacitar como mãe. Eu quero te capacitar como obreira. Talvez você está cansada como pastora, como obreira, e o Senhor está dizendo: eu quero te capacitar. O Espírito Santo está dizendo a você: eu tenho os dons. Eu tenho os dons do saber, eu tenho a palavra da sabedoria, eu tenho a palavra do conhecimento, eu tenho o dom de discernimento. O Senhor está te dizendo: olha, eu tenho uma capacidade para você com os dons do poder. Eu tenho a cura, eu tenho a manifestação de maravilhas.
Oh, eu tenho para você o dom da fé. Eu tenho para você os dons de expressão verbal. Eu tenho para você a palavra profética, a profecia. Eu tenho para você a interpretação de línguas. Eu tenho o dom de variedade de línguas. O Senhor está dizendo: se você precisa dos dons de serviço, eu posso ortogar a você os dons de serviço. Se você precisa de dons ministeriais, o Espírito Santo tem dons ministeriais. Ele está aqui como fonte para capacitar a igreja dele na terra. Se você precisa ser usada por Deus, então se coloque agora como instrumento, dizendo: Senhor, eu dependo da tua fonte. Eu não direi mais que eu não consigo fazer a tua obra. Eu não direi mais que eu não tenho capacidade para fazer a tua obra. Eu não direi mais, Senhor, que eu não consigo realizá-la. Mas eu direi: tu és a minha fonte e eu dependo de ti para fazer a tua obra. Senhor, tu és a minha fonte, Senhor. Eu dependo de ti para pregar o teu evangelho. Eu dependo de ti para ministrar a vida das mulheres. Eu dependo da tua fonte, Senhor. Oh, Espírito Santo, eu dependo de ti. Diga a Ele que você depende dEle nessa noite. Mulheres escolhidas para ser igreja operante são mulheres direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Elas vivem na fonte, são capacitadas lá na fonte. Elas vivem na fonte, têm os sentimentos da fonte. Elas vivem na fonte e têm o conhecimento de Deus. Mas elas precisam serem direcionadas pelo Senhor. Nos dias em que nós estamos vivendo, um dos maiores desafios nossos é sermos direcionadas por Deus. A maioria de nós estamos muito ocupadas para ouvir o Senhor, para andar segundo as direções de Deus. O Senhor está entregando aqui um mundo para nós. Ele está entregando Jerusalém, Ele está entregando Judeia, Ele está entregando Samaria, Ele está entregando os confins da terra. Você não vai alcançar toda a sua cidade, você não vai alcançar todo o seu estado, você não vai alcançar todas as famílias, mas tem uma família que é para você, tem uma cidade que é para você, tem um trabalho que é para a igreja de Blumenau, tem um trabalho que é para as famílias de Blumenau, tem um trabalho que é para você realizar. Exemplo: Deus marcou a cidade de Blumenau com uma escola de missões, para ela treinar obreiros aqui em Blumenau e espalhar para o mundo. Eles, toda a liderança da escola, precisam estar direcionadas diariamente por Deus, porque muitas vezes eles ouvirão outras vozes que dirão que esse trabalho não vale a pena. Nós estamos em um tempo difícil na terra, mas com uma proximidade muito grande do avivamento. E quando o avivamento chegar, todos aqueles que passaram na escola de missão levantarão com muito poder e com muita autoridade, e Blumenau terá preparado centenas e centenas de jovens que farão parte da grande colheita na terra. Mas se ela olhar para as coisas que ela está vendo no momento e não realizar, não entender a direção de Deus, ela não planta em dias difíceis. Pessoas que plantam em dias difíceis são pessoas que são direcionadas por Deus. Israel esteve 40 anos no deserto, mas não estavam perdidos no deserto. Eles estavam direcionados no deserto. Eles tinham uma coluna de fogo diariamente. Eles tinham uma nuvem diariamente. Durante o dia, a nuvem, e durante a noite, uma coluna de fogo que os guiava.
As crianças de Israel sabiam que Deus estava direcionando a caminhada deles no deserto. Os jovens de Israel sabiam que Deus estava direcionando a caminhada deles no deserto. Os nossos filhos precisam saberem que nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus é direção, que Ele vai nos guiando, que Ele vai ensinando o caminho, e a igreja trilha o caminho que o Espírito Santo de Deus traça para ela na cidade, traça para ela no estado, traça para ela nas nações. Mas para isso eu e você precisamos nesses dias aprendermos que para sermos direcionados por Deus, nós precisamos calar as vozes internas, porque muitas vezes vem uma direção de Deus para nós, mas as vozes internas nos impedem de ouvir a direção de Deus, e a direção de Deus é sufocada pelas vozes internas. Nos dias atuais, muitas pessoas têm desenvolvido uma sensibilidade à opinião alheia, e elas se movem pela opinião alheia, elas se vestem conforme a opinião alheia, elas fazem os seus trabalhos influenciadas pela aprovação de A, pela aprovação de B. Mas o Senhor está chamando uma igreja que é operante, escolhida para ser operante, uma igreja que é direcionada não pelo aplauso de A, não pelo aplauso de B, não pelo incentivo de A ou pelo incentivo de B, mas uma igreja que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, uma igreja que o Espírito Santo traça o caminho e ela segue o caminho de cabeça erguida. Oh, aleluia! Talvez você não tenha conseguido calar as suas vozes internas nem as externas, e talvez você não tenha conseguido calar a voz da situação, como essa situação de pandemia, e você está totalmente intimidada. Mas nessa noite o Espírito Santo quer direcionar você. Talvez você não tenha conseguido calar a voz do diabo. O Espírito Santo quer te levantar nessa noite para calar as vozes do diabo. O Espírito Santo quer te levantar nessa noite para você calar as vozes do mundo e você ouvir unicamente Deus e ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ser direcionado, meu querido, minha querida, para seus filhos, para sua casa. Nós estamos falando de continuidade. 80% de vocês que estão aqui são mães, e a palavra de Deus diz que vocês são mães de profetas, são mães de profetisas. A palavra de Deus diz que vocês são mães de jovens de visão. A palavra de Deus diz que os vossos filhos serão profetas, que os vossos filhos terão visão. Joel 2:28, e que toda a sua casa, toda a sua cidade, toda a sua igreja será cheia do Espírito Santo. Mas talvez você não está conseguindo ser direcionada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo diz que eu sou mãe de profetas, se o Espírito Santo diz que eu sou mãe de profetisa, que nos últimos dias Ele levantaria profetas da minha descendência, que Ele levantaria profetisas da minha descendência, que o Espírito Santo levantaria homens de visão da minha descendência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser uma profetisa do Senhor dentro da minha casa, para direcionar os meus filhos como profetas, para direcionar os meus filhos como homens de visão missionária, que tem visão missionária, para direcionar os meus filhos para a glória de Deus. Amós capítulo 2 e o versículo 11 diz assim: eu escolhi entre os vossos filhos uns para serem profetas e outros para serem nazireus, mas vocês deram vinho aos nazireus
E aos profetas vocês disseram: não profetizem. O que o profeta está dizendo? O que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: eu direcionei sua casa, eu escolhi os seus filhos para serem profetas, eu escolhi os seus filhos para serem nazireus. Eu valorizo escolhas, eu valorizo vocacionado, mas você não consegue valorizar o que eu valorizo. Nos dias atuais, nós como mães, às vezes não permitimos o Espírito Santo nos direcionar dentro da nossa casa. A gente olha para a menina e diz assim: menina, tu é advogada. Olha para outra e diz: tu é médica. Tu és médica. Olha para outra e diz: tu é engenheira. Ô menino, tu é enfermeiro. O que você vai ser? Olha, isso aqui é promissor. E nós vamos incutindo na cabeça dos nossos filhos profissões. Deixa eu te falar aqui, mãe, seu filho não nasceu advogado, não nasceu enfermeiro, não nasceu jornalista. Ele pode se tornar enfermeiro, ele pode se tornar jornalista, mas ele nasceu profeta. Antes dele ser formado lá no seu ventre, Deus conheceu o seu filho. Quando ele estava lá dentro do seu ventre, Deus disse que ele seria profeta, que ela seria profetisa. E quando ele nasceu, ele já nasceu profeta, ele já nasceu evangelista. O seu filho pode exercer uma profissão aqui na terra, mas você como mulher cristã, você como mãe cristã, você que é direcionada pelo Espírito Santo, você segue a direção do Espírito Santo. E a direção do Espírito Santo é que você é mãe de profetas, é mãe de evangelistas, é mãe de missionários. Então você olha para o menino e para a menina e diz: tu és missionário dentista, tu és missionária médica, tu és missionário advogado, tu és missionário empresário, menino. Porque você não nasce empresário, você se torna empresário, menino. E menino, a direção de Deus é que você seja, que você viva para a glória dele. Faça o que Ana fez. Ana construiu uma roupinha de sacerdote. Eu estou falando para você aqui sobre direções do Espírito Santo, sobre andar direcionado na sua casa, sobre mover dentro da sua casa na direção do Espírito Santo. Nós estamos falando de continuidade, de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, que dá continuidade. E são eles os que nós geramos, que darão continuidade à obra do Senhor. Então faça uma roupinha de sacerdote, vista o seu filho e diz: tu és sacerdote. Ano após ano, Ana vestia a roupinha e dizia: é sacerdote, menino, é sacerdote, menino, é sacerdote, menino. Eli, Ofni e Finéias brincavam de sacerdote. Eli estava vivendo na passividade, deixando as coisas acontecer. Ofni e Finéias só brincavam. Mas lá estava uma mãe dizendo: tu é. Não importa o meio que você está, tu é sacerdote. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te conduzir dentro da tua casa, mãe. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir lá dentro. Deixa as direções de Deus vir a você. Não incentive o que é promissor na vida do teu filho. Incentive o que Deus tem para a vida do teu filho. Ouça o que Deus tem para a vida do teu filho e proclame o que Deus tem para a vida do teu filho. Nós precisamos ser direcionados por Deus para a nossa casa. Nós precisamos ser direcionados por Deus
para as famílias da terra. Tem muitas famílias esperando uma visitação de um missionário, uma visitação de alguém. Você não vai alcançar todas as casas, mas você é escolhida como igreja operante. Você pode alcançar algumas casas. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Tem casas que são para vocês. Tem projetos que são para a igreja de Blumenau fazer. Deus já sabe que tem a igreja de Blumenau para realizar esse projeto. Deus já sabe que tem você para realizar esse projeto. Deus sabe. Então entenda nessa noite aqui que Deus tinha uma obra na casa de Cornélio. E Deus tinha Pedro. Pedro tinha uma barreira, mas como eu te disse aqui, que o Espírito Santo ele dá sentimentos, a fonte dele é sentimentos de amor, porque ele trouxe amor. O próprio Espírito Santo começou a trabalhar no coração de Pedro. Pedro tem 3 visões, Pedro não entende as visões. Mas quando Pedro está ali quietinho, vem a voz do Espírito Santo e diz: levanta daí, desce, vai com esses homens que estão lá embaixo te esperando, vai até a casa de quem veio te buscar. E com certeza, Pedro, ao ouvir a voz do Espírito Santo, ele segue aqueles homens, entra na casa de Cornélio. E ao Pedro entrar na casa de Cornélio, toda a casa de Cornélio com os seus amigos foram salvos e cheios do Espírito Santo de Deus. Tem uma direção de Deus aqui nessa noite para você, para famílias que necessitam. Eu lembro-me que quando eu estava no Timor-Leste, pregando a palavra do Senhor, em uma noite quando eu dormia, o Espírito Santo me disse assim para ir a Dota, um lugarzinho ali. E eu peguei uma carroceria de caminhão, 200 quilômetros, e fui até aquela aldeia. O Senhor disse que eu encontraria uma mulher que estava muito enferma. Quando eu cheguei naquela aldeia de manhã, eu procurei por uma pessoa muito enferma que estava quase morrendo e não encontrei ninguém. Quando eu já estava vindo embora, uma menina disse: tia, é verdade que a senhora está procurando uma pessoa que está quase morrendo? Eu disse sim. Ela disse: vem na minha casa. Quando eu entrei na casa dela, eu cumprimentei aquelas pessoas dizendo Jacalai. E lá dentro, quer dizer, tudo bem aqui nessa casa? E lá dentro respondeu: entra, estrangeira, eu estou te esperando. E quando eu entrei, claro, ela conheceu que eu era estrangeira pelo sotaque. Quando eu entrei, que estava diante dela, eu disse: senhora, a senhora me conhece? Ela disse: eu não te conheço, mas eu conheço o seu Deus. Há 30 anos eu morei na Indonésia, eu morava em Jacarta, conheci um casal de missionários, eles falaram de Jesus para mim, eu me batizei, servi a Jesus, só que deixei a Jesus e vim para cá. Me casei com um timorense, envolvi com a magia, com a feitiçaria e estou morrendo. Mas eu fiz uma oração: se tu, Espírito Santo, tem um instrumento aqui nessa cidade, esse instrumento vai entrar aqui dentro da minha casa e eu vou me reconciliar contigo. Como aquela mulher, tem muitas famílias na terra que estão orando por uma visitação de um missionário, por uma visitação de uma família, por uma visitação de alguém até a casa dela. Deixa o Espírito Santo te direcionar. Cale todas as vozes contrárias, cale a sua voz interna, cale as vozes das pessoas, cale as vozes da situação e deixe o Espírito Santo direcionar você para os propósitos de Deus aqui na terra. Essa igreja operante, ela é uma igreja que realiza, é direcionada a pessoas, a cidades. Nós temos o nosso amigo Felipe fazendo um trabalho lindo, lindo em Samaria.
O anjo do Senhor aproximou de Filipe e disse: Filipe, deixa o trabalho aqui e vai de Jerusalém para Gaza, para uma estrada deserta. Fica ali na estrada deserta, sendo direcionado por Deus. Quando Filipe está ali na estrada deserta, tinha um alto oficial da rainha de Candace, que estava dentro do seu carro lendo o livro do profeta Isaías. E quando ele está ali na estrada, o Espírito Santo diz: acompanhe o carro, vai acompanhando o carro, e ele vai acompanhando. O Espírito Santo vai o direcionando em uma estrada deserta. Filipe conseguiu ouvir Deus, porque Filipe estava no meio de um ministério frutífero, e o Senhor o levou para uma estrada deserta. Deus quer direcionar a igreja dele. Ele quer que essa igreja tenha uma leveza, que essa mesma igreja que sobe em púlpitos e prega para as multidões, ela prega para um, ela prega para dois, ela vai em casas, ela vai em estradas desertas, ela encontra com as pessoas. Filipe pergunta para ele: entendes o que lê? Ele diz: como entenderei se não tem ninguém que me explique, que me esclarece? Filipe estava ali, pregou, levou ao batismo. Eu quero te dizer nessa noite que Deus quer direcionar você. Deus quer direcionar você. Deus quer direcionar você às cidades. Deus quer direcionar você à sua família. Deus quer levar você a lugares, querido, através da obra do Espírito Santo. Lugares que nunca você entraria. O Espírito Santo quer te direcionar. Uma igreja operante, escolhida para ser operante, é uma igreja que tem o Espírito Santo como fonte. É uma igreja que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Ela não tem problema de entender quando o Espírito Santo fecha e quando o Espírito Santo abre a porta. A palavra de Deus diz que Paulo está em direção à Ásia, e o Espírito Santo fecha a porta e diz: Ásia agora não. Mas o mesmo Espírito Santo que fechou a porta, direcionou para a Macedônia, e ele vai para a cidade de Filipos, para um ministério frutífero naquela cidade. Deixa Deus direcionar você. Talvez nessa noite o que você precisa seja de uma direção. Sabe por quê? Pensa comigo aqui. Todos os lugares que nós vamos direcionados por Deus, direcionados pelo Espírito Santo, a obra acontece. Pedro chegou na casa de Cornélio, o poder do Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio. Filipe foi no caminho, na estrada deserta, e o eunuco foi batizado e reconciliado com Deus por meio de Cristo. Paulo foi a Filipos e uma igreja foi plantada em Filipos. Eu atravessei muitas cidades e cheguei em uma aldeia pequenininha, e uma senhora foi reconciliada com Cristo e ainda ficou 1 ano viva e levou muitas pessoas para Jesus que moravam naquela aldeia. Sabe o que eu quero te dizer? É que tem muito trabalho para se fazer, mas existem direções claras do Espírito Santo. Ele quer levar você a alguém que está precisando. Ele quer te mover a hospitais, Ele quer te mover nos presídios, Ele quer te mover em todos os lugares. Então você precisa ser direcionado. Uma igreja escolhida para ser operante é essa igreja, querida, querido, que prega direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A última coisa que eu tenho aqui que eu quero deixar para você, como igreja escolhida por Deus para ser operante, é que uma igreja que é operante, ela realiza a obra de Deus na cidade, nas famílias, nas nações. Uma igreja operante, ela tem ações, ela faz, ela não procrastina,
obstina. Ela entende o que Jesus disse em João 9:4. Devemos fazer a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite está chegando e na noite ninguém faz nada. O Senhor entregou as nações, a cidade, as famílias, a sua família, nas suas mãos. Olha aí para as suas mãos. Olha para as suas mãos. Enxerga aí agora o mundo nas suas mãos. Enxerga o globo terrestre nas suas mãos. Você não vai ganhar toda a terra, mas existem alguns lugares aí que é parte da sua tarefa. E você precisa tomar esses lugares. Oh, maravilha! Então, uma igreja operante, uma igreja que foi escolhida por Deus para ser operante, ela é agente de proclamação do Evangelho. A exemplo de Paulo, na cidade de Éfeso, ela chega e ela tem uma agenda de proclamação do Evangelho. Onde ela está, ela proclama o Evangelho, ela é capacitada para isso. Você não pode dizer nessa noite que você não é capacitada. Você está na fonte, você tem a fonte, você vive na fonte, você tem a fonte. Então você é capacitada para a proclamação do Evangelho. Se você nessa noite se sente responsável por ser essa igreja operante, entenda que você precisa proclamar o Evangelho. Vocês precisam sair daqui desse congresso, todas vocês, todas nós, precisamos sair daqui prontas para proclamar o Evangelho. Ao sair daqui, você tem que sair daqui com um projeto para proclamar o Evangelho. Ele acredita, Ele te escolheu e acredita em você, e Ele sabe que você vai dar conta. Você tem que sair daqui para proclamar na sua casa, para proclamar na sua rua, para proclamar no seu bairro. Você tem que ser uma agente de proclamação do Evangelho. Você tem as verdades firmadas dentro de você e você precisa proclamá-las. Não dá para você colocar ninguém para te substituir. Não dá. Não dá. É você. É o que Deus disse para Moisés. Moisés disse: manda outrem em vez de mim. Deus disse: não. Eu escolhi você. Eu vou falar com você. Você vai falar com Arão. Arão vai falar com Faraó. Mas eu não abro mão de você. Eu escolhi você. Você vai falar com Arão. Arão vai falar com o povo. Mas eu não abro mão de você. Eu escolhi você para proclamar o Evangelho. E eu não abro mão de você. É você a proclamadora do Evangelho. Você tem poder para proclamar o Evangelho. Aleluia! Esses agentes de realização, eles são agentes de libertação das cidades. Satanás sabe que estamos nos últimos dias da igreja na terra, e ele está pressionando de todos os lados. As cidades estão cheias de domínios, de angústia, de tristezas, de feitiçarias, de idolatrias, de magias, de prostituição, de adultérios. Chegou a hora dessa igreja, oh, aleluia, essa igreja que tem poder, que é operante, que entendeu Marcos 16 e 17, esses sinais seguirão os que creem. Está com você a libertação das cidades, está com você a libertação das pessoas que
que sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Lugares que foram ocupados, lugares que foram tomados pelo inimigo na cidade, é necessário levantar uma igreja de poder que expulsa os demônios e planta o reino de Cristo Jesus ali. Uma igreja escolhida por Deus para ser operante. É uma igreja que os sinais e prodígios acompanham essa igreja. Quando Paulo estava em Éfeso, Lucas registrou que Deus fazia milagres extraordinários através das mãos de Paulo. Jesus disse que os sinais seguiriam os que crerem, que os demônios seriam expulsos, pessoas falariam novas línguas, nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Nesses dias, Deus vai usar a igreja dele para muitas curas. Irmãos, nós vamos viver o maior momento de milagres que já vimos em toda a terra. Olha para as suas mãos aí. Porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Colocarão a mão sobre os enfermos espirituais e eles serão curados. Colocarão as mãos sobre os enfermos emocionais e eles serão curados. Colocarão as mãos sobre os paralíticos e eles serão curados. Colocarão as mãos sobre os cegos e eles serão curados. Colocarão as mãos sobre os depressivos e eles serão curados. Escolhidos para ser uma igreja operante. Uma igreja operante, ela é acompanhada de sinais. Onde ela chega, os sinais estão ali. É uma igreja operante. Jesus cura. Eu estava em Moçambique e estava muito cansada. Aquela manhã, muitas pessoas estavam possessas. E nós estávamos ali fazendo vários trabalhos de libertação. Então uma menininha com a mão mirrada chegou para mim e disse: tia, eu preciso que você ore para a minha mão, para que a minha mão fique normal, para mim poder comer. Eu disse: tá bem, a tia vai orar, sim, mas não hoje. A tia está cansada. Então a tia vai para casa, vai orar, vai jejuar, e depois a tia volta, e a tia vai orar, e Jesus vai fazer um milagre. E ela ficou muito triste e disse: tá bom então. E ela foi. Então eu já tinha terminado o trabalho, fui subir, a gente anda muito de caminhão ali, fui subir na carroceria do caminhão. O Senhor disse para mim: é você quem cura? E eu disse: como, Senhor? Não sou eu? O Senhor sabe que eu sei que não sou eu? Por que você não orou? Volta e chama a menina, porque eu quero curá-la hoje. Oremaia negasubiou. Eremana subicovenaias. Oh, Espírito Santo de Deus. Escolhidas para ser uma igreja operante. Escolhidas para ser uma igreja operante. Escolhidas para ser uma igreja que tem prodígios, sinais e maravilhas no meio dela, que crê. Então eu chamei aquela equipe e disse: volta, gente. E a menininha veio correndo. Chegou e encostou
a cabecinha dela assim na minha perna e disse: tia, eu sabia que a senhora ia me chamar. E ela virou para as amiguinhas que estavam chegando e disse: eu não disse que ela iria me chamar? Irmãos, eu olhei para aquela mão mirrada, e a única coisa que eu disse foi: Senhor, Tu és o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Opera o Teu milagre aqui. E a mão da menininha foi desenrolando na minha frente. E sabe a única coisa que ela me disse? Ela me disse assim: tia, Deus me disse que me curaria hoje.